Veja no ICL Notícias, segunda edição. A papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu! Foragido após condenação por tentativa de golpe, Alexandre Ramagem é preso nos Estados Unidos. Tiro pela culatra. Ao criticar Lula, Flávio Bolsonaro usa vídeo de pessoas catando comida no lixo durante o governo do pai. O preço da delação. Defesa de Borcaro sinaliza que banqueiro poderia devolver 40 bilhões de reais em até 10 anos, caso consiga assinar acordo. Alguém segura esse presidente. Trump decide bloquear Hormuz, faz preço do petróleo disparar e briga até com o Papa Leão XIV. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Segundona Braba, dia 13 de abril de 2026. Ao meu lado já tem o meu fiel escudeiro, Chico Sá. Aqui hoje sempre, num dia especial, né? Opa, prisão e tudo. Famoso Ai Se Eu Te Pego, com esse belo trocadilho do nosso grande editor, Ricardo Gouveia. Que maravilha. Esse é o do ano, hein? Esse é o melhor do ano, hein? Será? Ele sempre se supera. Ele sempre se supera. Ai, se eu te pego. O programa, ele toda semana, ali, eu diria que todo dia ele traz. É o trocadilho mais rápido do Oeste. É isso aí. Gostei. Bom, já temos aqui na nossa manchete principal, na abertura do programa, essa notícia. Então, o ex-chefe da ABIN do Jair Bolsonaro, o Alexandre Ramagem, foi preso pelo ICE, que é o Serviço de Imigração dos Estados Unidos, por questões migratórias lá em Orlando, na Flórida. Foi levado para um centro de detenção na cidade. E segundo o diretor-geral da Polícia Federal aqui no Brasil, o André Rodrigues, ele já se pronunciou sobre isso e disse que a prisão é fruto da cooperação internacional, gente, entre Brasil e Estados Unidos no combate ao crime organizado. Semana passada a gente falou disso aqui no N2. O Ramagem, para você se lembrar, ele deixou o Brasil depois de ser condenado pelo STF, né? A 16 anos de prisão por tentativa de golpe, pela trama golpista. E segundo as investigações da Polícia Federal, ele sentiu o cheiro, né? Na verdade, que ele ia ser condenado e já escapou. Vazou. E de uma forma, assim, que é muito curiosa, para dizer o mínimo, né? Completamente clandestina a maneira como ele fugiu antes do término do julgamento. Atravessou a fronteira com Roraima, com a Guiana, para evitar uma prisão, e depois ele seguiu para os Estados Unidos. Foi esse o caminho do Ramagem. E no janeiro desse ano, no começo do ano, ele fez, o governo brasileiro, né, um pedido de extradição. Formalmente foi encaminhado esse pedido para o governo Donald Trump, e o nome do Ramagem foi para aquela lista da Interpol. Então, Chico, é curioso, a gente vai chamar já Alice Maciel para a nossa conversa também, como o Ramagem, lá atrás, quando ele fugiu, você lembra o deboche que ele fez? Ele foi dar entrevista na imprensa, ele falou, eu fui abraçado pelo governo Donald Trump, eu me sinto protegido. Ele tirou onda, ele fez dancinha, ele achava que estava consagrado nos Estados Unidos. Até eu caí um pouco nessa lenga-lenga dele, viu? Porque eu achava que, por ter sido do serviço de inteligência, mesmo sendo um serviço de inteligência bolsonarista, a nossa ABIN, eu achei que ele tinha alguma carta na manga, sei lá, um mapa maluco de terras raras, algum documento que interessasse ao governo Trump e com aquilo ele comprasse a sua estadia permanente nos Estados Unidos. Pô, nem o Trump caiu no papo dele. Então, o que mostra que aquele velho amor, um amor, aliás, que é muito ainda acreditado pelos bolsonaristas, da relação do Trump com eles,
parece que está indo para o buraco também. Foi totalmente esquecida pela Casa Branca. E fica desmoralizado o discurso bolsonarista com isso, né? Completamente. Como é que eu posso dizer que eu sou aliado do cara que manda me prender como se eu fosse qualquer um indocumentado qualquer lá dos Estados Unidos? Que moral esse homem tem? Nenhuma. Exatamente. Eu vou chamar a Alice Maciel e a nossa audiência também já tem enquete no nosso chat para você que me acompanha pelo YouTube. Quem você gostaria que fosse o próximo capturado pelo ICE nos Estados Unidos? Então temos aqui Eduardo Bolsonaro, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo. Aliás, tem alguns personagens aí que já estão faz tempo nos Estados Unidos, mas o Ramagem, ele estava em situação irregular. Pode votar nos três, não? Tem que escolher um, Chico. Aliás, podia, né, ser uma opção da nossa enquete. Todos, não necessariamente nessa Pelo ordem. amor de Deus. Mas pelo sobrenome eu voto no Eduardo. Então, vamos chamar a Alice Maciel, Chico? Por favor. Para nos ajudar com esse histórico. Alice, boa segunda-feira para você, bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Gabi, Chico, todo mundo que está nos assistindo. Boa tarde. É isso. Vou entrar aí na conversa de vocês, no assunto. Chegando. Gabi, você falou, né, que a Polícia Federal emitiu uma nota há pouco, esclarecendo que a prisão foi fruto de uma cooperação internacional entre a Polícia Federal e as autoridades dos Estados Unidos. Isso também porque os bolsonaristas, o Paulo Figueiredo, tinha publicado nas redes sociais, assim como o Alan dos Santos, logo depois que saiu a notícia da prisão do Alexandre Ramagem, que não tinha nada a ver com as autoridades brasileiras, que ele tinha sido preso somente ali porque ele teve uma questão, uma irregularidade no trânsito, e inclusive o Paulo Figueiredo disse que ele é sócio de uma empresa lá nos Estados Unidos, a Imigrex, que estava ajudando já o Ramagem. Então eu percebi aí também que essa nota veio para desmentir essa informação do Paulo Figueiredo, do Alan dos Santos, que é uma narrativa que eles estavam espalhando nas redes já de que a prisão do Ramagem não tinha a ver com o caso, a fuga dele por causa da tentativa de golpe. Uhum. E já tem nos bastidores, né, Alice e Chico também, os bolsonaristas todos com receio de como é que isso vai impactar na eleição, quer dizer, no desgaste possivelmente com o Flávio Bolsonaro. Por quê? Os bolsonaristas, eles usam isso o tempo inteiro, como a gente estava falando, né, Chico? Essa suposta aliança com o governo Donald Trump, esse discurso de que existe uma colaboração e tal. E aí, cadê a complacência do governo Trump? Não apareceu. Fica esquisito. O Flávio Bolsonaro, que é o candidato da família, acaba de voltar dos Estados Unidos. Fez um discurso onde lá. foi para aquela conferência CEPAC lá dos reaças no Texas. E lá ele prometeu terras raras ao Trump, prometeu entregar praticamente o Brasil para ele, né? Alugar o Brasil para o Donald Trump. Aí vai o cara, a Casa Branca manda prender o principal aliado, porque tem gente aqui no chat, por exemplo, dizendo que o Ramagem é peixe pequeno. O Ramagem é de casa, é da cozinha do Bolsonaro. Era o cara de absoluta confiança, é um símbolo do governo Bolsonaro. É o cara que fez chacota agora, como você falou, Gabi, na saída do Brasil. É golpista graúdo, é tubarão do golpe. Então, é muito significativo essa prisão. Alice. Inclusive era deputado federal quando fugiu para os Estados Unidos, né, Chico? Foi eleito pelo PL. E aí fugiu, você falou do CIPEC, o Alexandre Ramagem também estava nesse evento, ficou fazendo vídeos, e agora há pouco eu vi também nas redes do senador Jorge Seif, que é do PL de Santa Catarina, que ele acionou a Embaixada dos Estados Unidos com um pedido de asilo para o Alexandre Ramagem, com esse mesmo discurso que eles sustentam, de que é uma perseguição política. É o mesmo discurso do Flávio nos Estados Unidos, do Eduardo Bolsonaro. Então, vamos ver aí também qual que vai ser a resposta do governo brasileiro, né? Reforçando que a Polícia Federal
está sustentando que ele foi preso por causa de um acordo de cooperação entre os dois países. Nesse acordo, eu lembro que o Lula já havia antecipado isso em torno de outro personagem foragido, que é aquele Ricardo Magro, que é conhecido no Brasil como o maior sonegador da pátria, né? Ele é o maior sonegador, ele é daquele caso da máfia dos combustíveis. O Lula sempre cita esse nome no sentido de que, Trump, você quer pegar bandido? Você quer pegar bandido graúdo do Brasil? Tem por aí, tem inclusive Miami foragido daqui. E citava sempre o Ricardo Magro. Agora vem, nesse mesmo acordo, vem o Ramagem. Se isso é mantido, se essa prisão não cai, é muito para valer, é muito pesada a história para o bolsonarismo. Vai dar um nó na cabeça do gado inteiro. E aí, como isso vai se refletir lá no Flávio Bolsonaro, a gente ainda não sabe, né? Sim. Mas é um ponto importante para prestar atenção e os aliados do bolsonarismo já estão preocupados com isso. Alice, eu queria trazer uma outra história aqui, que é a troca de comando, uma decisão do governo Lula que decidiu trocar o comando do INSS, né? Demitindo, então, o Gilberto Valer Júnior, nomeando para o cargo a Ana Cristina Viana Silveira, que é uma servidora de carreira. A avaliação dentro do governo é que o combate às fraudes nos descontos já está encaminhado, esse combate, né? Tem operações avançadas para identificar, para punir os responsáveis também, e que agora seria necessário voltar a focar no enfrentamento da fila do INSS, né? A gente tem os dados a respeito disso, 2,7 milhões de pessoas em março nessa fila, é o mesmo patamar de março do ano passado, de 2025. E aí, o Valer, para interlocutores, disse que foi surpreendido. Segundo o G1, não teve conversa direta com o ministro da Previdência, só um contato com o secretário executivo da pasta que comunicou que a saída dele já estava definida. O Valer foi nomeado, para você se lembrar, presidente do INSS no final de abril do ano passado. Ele substituiu o Alessandro Stefanuto, que pediu demissão depois de ser afastado pela operação Sem Desconto, aquela operação da Polícia Federal, investigando fraudes bilionárias nos descontos de aposentadorias e pensões também. Então, agora, uma novidade no comando da pasta. Olha, essa fila é um nó na cabeça do governo, na cabeça do Lula, porque ela tem até uma queda do governo Bolsonaro para agora, mas é uma queda muito pequena. E isso, no ano eleitoral, isso é pesado. Pesadíssimo. E outra que envolve pessoas em estado de fragilidade máxima, sabe? Exatamente. O cara doente que depende daquela receita, o que vai se aposentar não pode se aposentar, é um bocado de pendência com pessoas normalmente de muita idade, ou pessoas incapazes do trabalho normal do dia a dia. Então, é uma fila muito delicada que tem que ser resolvida. É excelente essa sua colocação. A gente falava aqui nos bastidores, eu conheço pessoas também na fila do INSS, é isso que você falou, muitas vezes sem conseguir receber esse benefício que teria direito, todos os dias entrando para ver se a fila andou. E aqui eu estou falando de pessoas que conseguem acessar o site, ainda se considerar os idosos que não têm acesso a essas plataformas. A agonia na cabeça de uma pessoa dessa, tem né? que ligar, realmente, acho que é importante prestar atenção nisso e é acertado esse olhar para o futuro sobre as filas, né, Alice? Sim, Gabi, é mais um passo também do presidente Lula visando aí o período eleitoral. Lembrando que em 2022 foi promessa de campanha dele zerar essa fila. Isso não aconteceu, teve esse escândalo do INSS. A Ana Cristina é a 4ª presidente que vai assumir o cargo agora, com essa missão de reduzir a fila, que está em quase 3 milhões. No início do mandato os dados são de mais ou menos um pouco mais de 1 milhão. E agora eles colocaram, a Ana Cristina, que tem um perfil bem técnico, que é servidora do INSS desde 2001 ou 2003, e ela assume agora com essa missão de zerar. É uma cobrança do presidente Lula, isso estava hoje na nota da fala do ministro, que isso é uma demanda mesmo do presidente Lula. Então, ela vem com essa missão.
Boa, Alice, a gente vai voltar a falar sobre isso. Já que estamos falando sobre eleição, Chico e Alice, importante a gente olhar para o Tribunal Superior Eleitoral, né? A antecipação da saída da Carmen Lúcia da presidência do TSE já está abrindo caminho para, pela primeira vez, a gente ter indicados do ex-presidente Jair Bolsonaro assumindo o comando da corte durante uma eleição. Então é o seguinte, o ministro Cássio Nunes Marques vai assumir a presidência do tribunal já agora, em maio, depois da eleição interna que está marcada para a próxima semana já. Então, ele vai ficar responsável por conduzir todo o processo eleitoral desse ano já. Essa mudança acontece depois da Carmen Lúcia anunciar que vai deixar o cargo antes do fim, previsto para junho, porque, segundo ela, segundo a ministra, a antecipação é para garantir uma tranquilidade administrativa. Então, na organização das eleições, né, não deixar que isso aconteça muito perto do pleito também. Então, é por isso que a transição vai acontecer agora já. Além do Nunes Marques na presidência, é importante a gente olhar para o ministro André Mendonça, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro também e deve assumir a vice-presidência. Então, como presidente do tribunal, é bom lembrar as pessoas, né? O que cabe ao ministro? Vai supervisionar a logística nacional das urnas eletrônicas, vai presidir os julgamentos relacionados ao processo eleitoral, né? Então, se entra ali com uma ação, é ele quem toma essa decisão. As ações de combate à desinformação, às fake news, é algo muito importante e que a Carmen Lúcia foi, assim, quase que uma precursora nessas ações de combate às fake news, né? Ela levou muito a sério na gestão dela. E, segundo a Veja, para passar a palavra para vocês, o Nunes Marques já tem um planejamento de uma força-tarefa junto aos tribunais regionais eleitorais para um pente fino nas mais de 500 mil urnas eletrônicas, gente. Então já dá uma ideia do que vem por aí também. Que papinho mais golpista, hein? A começar a mexer em urna eletrônica, mal assumiu, já vai começar a fazer pente fino em urna eletrônica. Pode ser que seja apenas uma coisa teatral para consolar o gado. Para consolar aquele negativista das urnas eletrônicas que ainda, embora todo ano seja eleito 200 pessoas da família Bolsonaro por essas mesmas urnas, eles dizem que não acreditam. Então pode ser só um aceno do Cássio Marques, vamos mexer aí, vamos dar uma olhada para dar uma acalmada no eleitorado dele, no mundo ali do bolsonarismo. Porque se for para valer, isso é inconcebível. Ou seja, está adotando a tese de Jair Bolsonaro que levou à tentativa de golpe. Alguém dentro do TSE, o lugar para cuidar da eleição. Então é muito grave. Levando em conta histórico, é muito preocupante, Alice. O discurso dele, assim, né, internamente, que tem saído na imprensa, é de que ele quer mesmo acabar com essas suspeitas em relação às urnas eletrônicas e por isso que ele estaria tomando essas medidas entre inspecionar as mais de 500 mil urnas, colocando também, ele quer dar publicidade a algumas normas já existentes no TSE, como publicar o resultado das eleições de cada urna eletrônica. Isso, inclusive, foi publicado numa coluna da Carolina Brígido no Estadão, que cobre há muito tempo o Supremo, de que ele está estudando essas regras com o intuito de zerar e diminuir, reduzir as suspeitas em relação às urnas eletrônicas. Ao mesmo tempo, tem também o André Mendonça, que é mais ligado ao bolsonarismo, né? Então, assim, essa é a avaliação, que o Nunes Marques está mais ali ligado ao centrão, mas ele precisa, mesmo para tomar essas medidas, ele precisa do apoio, está junto com o André Mendonça, que há dúvidas ainda de como ele vai se comportar. Ali, falando de eleições também, eu queria olhar para a pesquisa Datafolha, mostrando um empate entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro no segundo turno.
E, de acordo com essa pesquisa, isso vai acirrar a disputa por eleitores que se dizem fora dessa polarização. Vamos entender essa apuração, que é do Jornal o Globo? Tem gente fora, É, parece que tem. Segundo o Jornal o Globo, eu não conheço ninguém. Eu só vejo de um lado ou de outro. Pois é, eu também, terceira via, né? Papo de terceira via sobre o campeonato. Mas vamos lá, deve ter mesmo. Mas claro. vamos trazer essa história, né? De acordo com os integrantes das pré-campanhas, tem um cenário desafiador para eles, para superar a rejeição, principalmente, que está elevada. Então, o Instituto mostrou que o Flávio Bolsonaro tem 46% das intenções de voto no segundo turno contra o Lula, que marca 45%. Então, está numericamente atrás pela primeira vez, mas ainda é um empate técnico, né, Chico? Ainda é isso. Sim. Quanto à rejeição, Lula apresenta 48% e o Flávio Bolsonaro 46%. Segundo a Folha, o grupo de 27% dos eleitores, é aqui que talvez esteja o pulo do gato, né? Que se dizem distantes do petismo e do bolsonarismo, deveria ser lulismo então, né? Mas ok. Tem essa mania, né, de chamar de petismo e de bolsonarismo, então... Mas esse grupo é um dos focos agora dos candidatos e isso iria influenciar essa busca por votos de agora em diante. Então, o Lula buscando um tom mais duro nas questões relacionadas à segurança pública, né? Tem também, as pessoas no entorno do presidente Lula têm falado muito para acenar para os evangélicos, né, para os religiosos, e uma campanha que vai apostar na comparação direta com o governo do Jair Bolsonaro, né? Indicar que o Flávio Bolsonaro vai reverter as ações do governo Lula. E o que o Flávio Bolsonaro, né, o que os bolsonaristas vão fazer? Eles querem continuar nesse tema da segurança, né, falar também sobre o endividamento da população, algo que ele já fez um vídeo nesse final de semana, usando um vídeo. Depois a gente vai falar com calma usando a obra do pai dele, né? Que é a fome, que é a população faminta ali em busca de um caminhão de lixo, que é a cara, né, é cagado e cuspido, como se diz na minha terra, o governo Bolsonaro. Que é a fila do osso, é o mundo ali do arroxo do Bolso Guedes, né? Exatamente, ele fez um vídeo ali usando essas imagens, Chico. E, por fim, para passar também para a Alice, porque eu quero ouvir ela sobre isso, tem a questão do eleitorado feminino, que o bolsonarismo sabe, né, que está mais alinhado e as mulheres tendem a votar no presidente Lula. Então, eles querem aqui capitanear o voto das mulheres. Não é à toa, Alice, que tiveram algumas pautas ali, aquele projeto que estava no Congresso, né, que diz respeito a criminalizar a misoginia. Não é à toa que o Flávio Bolsonaro quis fazer um primeiro aceno ali. Então, as mulheres que estejam bem, bem atentas. Exatamente, Gabi. A gente vê esse movimento do Flávio tentando vender a imagem de moderado, né, como uma via não tão extremista como o pai, para tentar pegar esse eleitorado, ao mesmo tempo que também o presidente Lula, a gente já tem falado aqui há algumas semanas de algumas medidas que ele tem tomado para reduzir, para alcançar mais eleitores, como a questão para reduzir o endividamento, a questão dos combustíveis, a gente falou agora do INSS, e também agora a perspectiva de buscar esses eleitores, né, Gabi? Exato, Chico. E aí, a polarização? Só uma curiosidade sobre polarização. Sim. Hoje eu fui atrás como estavam as pesquisas eleitorais nessa altura, abril de 2022. Lula e Bolsonaro. A mesma disputa de agora, só sai o pai e entra o filho. E, por incrível que pareça, essa força da oposição, nesse momento, era muito grande. Ou seja, o Lula estava disparado, estava com uma vantagem gigante, o que depois não se confirmou. Prevaleceu a força de quem está no poder, de quem está no governo, a máquina do governo. Um Bolsonaro que estava lá na rabeira, assim, que tinha uma intenção de voto a uns 10, 15 pontos do Lula sempre, ele vai e encosta. Por quê? Porque entrou a força do governo, a força da máquina, a força da reeleição, que não está jogando a favor do Lula até agora. Então, eu acredito que começar
a ter a cara do governo na eleição, a amostragem que é ampla de obras feitas no Brasil inteiro, transnordestinas, a conclusão da transposição, isso só para falar só no Nordeste, a intervenção do governo Lula, inclusive aqui em São Paulo, nas grandes obras que o Tarcísio inaugura, é tudo com a cara do Lula e do Haddad. Então, quando chegar a cara do governo na eleição, vamos ter, eu acredito, o mesmo efeito que favoreceu o Bolsonaro em 2022. As medidas, né, para baixar o preço do combustível. Exatamente. Tem a escala 6 por 1. Quando começar a cantar a voz do governo na campanha, eu acho que a gente vai ter o mesmo fenômeno, que é uma grande votação para Lula, como teve o Bolsonaro, que ele estava em abril de 2022, o Bolsonaro, morto, enterrado. Não foi isso que vimos. Ganhou força, Lula ganha por quase nada. Lula, a oposição na época. Boa, Chico. Acho importantíssima essa observação. A Alice ainda quer comentar. Vai lá, Alice. Sim, eu ia falar que outra pauta que a gente viu, inclusive na entrevista do Lula para o ICL Notícia, que vai ser bem forte na campanha, é da segurança pública, né? Ele falou sobre o Ministério da Segurança Pública, tem cobrado do Congresso Nacional a aprovação da PEC. Eu acho que é um tema também que ronda aí pela própria demanda da sociedade, que vai ser bem importante e que é visto como tema da extrema-direita, que eles têm mais forte. Então, acho que também é um ponto que o Lula que deu tom aí, inclusive acho que na entrevista que ele deu para o ICL, que vai ser bem importante essa pauta. Totalmente. E as bets, né? Inclusive, corte esse final de semana nas redes sociais do governo Lula sobre as bets, justamente na entrevista que concedeu aqui para o ICL Notícias. Sim, as bets que são responsáveis pelo grande endividamento das famílias hoje. As bets têm tirado comida da mesa. A verdade é essa. E está aí, né? Você pega qualquer... Globo tem bet, outras emissoras têm bet. Bet patrocina até missa, até culto o bet está patrocinando agora. Onde você vai? Vai numa quermesse do interior, está lá a bet patrocinando até o padre. Então, essa esculhambação tem levado a um grande endividamento. É impressionante. Chico, Alice, quero muito agradecer a sua presença aqui. Sempre bom ter você com a gente no N2. Valeu, querida. Até amanhã. Obrigada, gente. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, querida. Obrigado mais uma vez. Rodrigo Viana está chegando aqui para conversar com a gente. Vamos continuar nesse tema de eleições. Rodrigo, enquanto você se aproxega aqui na nossa mesa, o Chico falava sobre os pontos, né, em que o governo vai bater mais pesado na campanha do Flávio Bolsonaro e também sobre a percepção do governo, né, que está em campanha, mas os temas que vão sair mais fortes. Então, essa questão das bets, a gente falava, né, da entrevista aqui para o ICL, também segurança pública, o fim da escala 6 por 1, que já quer entrar com um projeto em regime de urgência e por aí vai. Ô, Gabi, Chico... Boa tarde para vocês. Boa tarde. Eu já cheguei. Não, mas tá certo. Vamos direto para a notícia. O governo Lula tem dois desafios. E eu via muita gente dizer assim, não, a campanha não começou, vai bater no Flávio e aí vai aumentar a rejeição ao Flávio e isso vai ajudar o Lula. É uma parte do que tem que ser feito. O problema é que isso não basta, porque o Lula, esquece o Flávio, se o adversário for o Ronaldo Caiado, que é muito improvável, o Lula está em os mesmos 45% e o Caiado 42%, segundo o Datafolha. Então, o Lula contra o Flávio tem 45% e o Flávio Bolsonaro 46%. Contra o Caiado, Lula 45%, Caiado 42%. Contra o Zema, Lula 45%, Zema 42%. O teto do Lula hoje está em 45%. Então ele tem, claro, desconstruir em parte o Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro, por enquanto, está aparecendo como um garoto novo aí, que é mais light do que o pai. Não é nada disso. Ele é o homem da rachadinha, ele é o cara das milícias no Rio de Janeiro, etc. Isso é uma parte do que será feito na campanha. Mas, de outro, tem que melhorar um pouco a avaliação do governo. Sim. Porque essa questão, né, o Lula imaginava que a essa altura, com a isenção de imposto de renda até R$5.000, estaria numa situação melhor. Acho que todo mundo imaginava, né? Mas não bastou, porque o endividamento está muito alto. Né? A gente tem falado um pouco sobre isso. E vai tomar medidas específicas. Isso, aí que eu ia chegar. Então o governo tem que agir, mas tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Então tem que melhorar um pouco a sensação econômica, porque o desemprego está baixo, as pessoas têm trabalho
Não é emprego necessariamente, tem atividade. Só que a renda não dá para pagar as contas. Até o dólar está abaixo de 5. Até o dólar. Contra todos os prognósticos dos bolsonaristas, do Paulo Guedes. Ia estourar, ia virar a Venezuela, R$7, 8, 9. Não aconteceu nada disso. Eu acho que o Brasil, economicamente, melhorou em relação... Os números são muito bons no geral, mas falta essa... Sensação econômica. Né? Que tem sido roubada um pouco, a gente acabou de falar das bets, mas por esse endividamento mesmo das famílias. Tá todo mundo, assim, tem muita gente empregada, mas são empregos que não são aquela maravilha toda, ali no acocho ainda, no empate, né? É no empate. Dá para empatar, mas falta mais essa sensação. Olha, eu estava lendo um artigo da Juliane Furno, que a gente já entrevistou algumas vezes, economista, excelente. Professora, economista, e ela escreveu um artigo no Intercept. Quem está nos acompanhando, vale muito a pena ler o artigo da Juliane. Eu aqui um pouco no feeling, né, estava dizendo, olha, conheço muita gente, inclusive eu, que para pagar as contas no fim do mês está dando cartão de crédito para empurrar para o mês seguinte. E ela coloca isso como uma análise econômica. Quem tem cartão de crédito, eu sei que muita gente na população ainda não tem, mas quem tem esse recurso está usando o cartão de crédito, não é para fazer uma compra especial, não. É para pagar a conta do mês, porque a renda não dá para pagar a conta do mês. Então, isso gera um endividamento, aí isso pode é uma bola de neve e deixa as pessoas com uma impressão ruim. Pô, eu estou trabalhando, mas não dá, não fecha o mês. Né? Então, isso vem no trabalhador e vem um pouco mais para cima. Dito isso, o Lula tem todas as condições de ganhar, né? Não é motivo para desespero. É um sinal amarelo, não está fácil. Mas tem muito tempo, tem 6 meses. Que bom que tem esse sinal também agora, né? Tem muito jogo ainda para ser jogado. Eu lembrei aqui agora há pouco da situação do Bolsonaro em 2022 nessa altura. Eu vi, você trouxe os números aí. Era o Lula, assim, numa goleada sem fim. E depois o Bolsonaro quase vira. A máquina, a velha máquina, o governo, a cara do governo numa campanha eleitoral. Super importante. Gente, eu só queria trazer uma notícia aqui que depois a gente vai analisar com calma, tá? Mas é importante, o dólar fechou abaixo dos R$5 pela primeira vez em mais de 2 anos. Então, o Ibovespa também atingiu um novo recorde, mas o importante é olhar para esse movimento do dólar aqui, num movimento aí dos Estados Unidos, né? Irã, no final de semana, não fechou acordo de negociação. Ou seja, o Trump prendeu o ramagem e deu o dólar 4,99. Pois é. Vai, Trump! Vai, Gente, Trump! É só brincadeira, tá? É só brincadeira. Só pra deixar... É que o Trump... É a parte meme do programa. É o meme. Só para deixar claro. Tem algumas pessoas no PT que falam assim, a extrema-direita não... Quando tudo parece que vai dar errado, a direita não costuma nos faltar na campanha. Então, aí vem o Trump e baixa um tarifaço, o Trump vai lá e toma uma atitude que dá um discurso para o Lula enfrentar a extrema-direita. Então, mas a notícia que você trouxe é uma notícia séria de que pela primeira vez, né, o dólar abaixo de 5. Depois a gente vai trazer a análise com o Jamil Chad, vem com a gente hoje. E falando em Jamil, o Jamil está na China e ontem tivemos a estreia do nosso documentário, né? Vai pra China do ar. Uma super audiência, né? É isso, uma super audiência, mais de 225 mil acompanhando ao vivo ontem. E o documentário original do ECL, a gente já teve o Vai para Argentina e já teve o Vai para Cuba, fechando a trilogia, então, com o Vai para a China e num contexto que é muito atual, do ponto de vista da geopolítica. Estamos falando aqui do Trump, né, que está sempre, no fim das contas, tentando atingir a China, no fim das contas, que vem acabando ao longo dos anos com a sua hegemonia. A gente tem o replay liberado. Então, se você não assistiu ou se você quer assistir de novo, tem uma oportunidade para você agora. Vai em sln2.com.br, deixa o seu e-mail, você vai levar 2 segundos ou então aponta o seu celular aqui para a tela para acompanhar. E tem uma surpresa, lógico, né, gente? Sempre tem surpresa aqui nas estreias do ICL. Então, para você ficar sabendo o que é, vai lá e acompanha junto com a gente. Vamos seguir aqui nas notícias? Vamos lá. Rodrigo, agora há pouco, antes de você chegar, eu comentei com o Chico Sá que o Flávio Bolsonaro, a equipe dele já de pré-campanha, já deram assim um aperitivo das mentiras que vão vir nas eleições, né? Essa foi demais. Esse final de semana, o Flávio Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais fazendo críticas ao governo Lula, falando num agravamento de uma crise econômica, enfim. Tem uma série de questões que foram colocadas ali, mas o mais importante de tudo é que no vídeo o Flávio Bolsonaro está usando cenas de pessoas pegando ali, ó, você está vendo aí as imagens,
alimentos em caminhão de lixo. Só que essa é uma imagem, gente, de 2021. E adivinha quem que estava na presidência em 2021? Jair Bolsonaro. Era o auge do governo do pai dele, né? Então, essas imagens são de Fortaleza, tá, pessoal? Só para deixar bem claro, essas que estão na tela agora, para você que nos acompanha. Acho que vale a pena aqui trazer nosso convidado agora, o Felipe Pena, que é professor da UF, psicólogo, jornalista. Professor, bem-vindo aqui ao N2. Bem-vindo, Felipe. Oi, boa tarde, Gabi, Chico, tudo bem? Fala, Rodrigo. Tudo bem. Boa tarde, querido. Então, além de pontos ali que a extrema-direita vai bater, né, segurança pública, endividamento das famílias, ainda tem as fake news, né, das redes sociais, professor. Pois é, essa eleição, eu acho que eu poderia dizer muito bem que não é a economia, é a linguagem, estúpido. No sentido de que é preciso combater as fake news com a linguagem e a velocidade adequada ao meio em que as fake news são difundidas. E esse meio são as redes sociais. Então, quando a extrema-direita difunde uma fake news, ela tem que ser imediatamente contestada e na linguagem adequada. Eu estava vendo hoje, com a prisão do Ramagem, que aqui no Rio de Janeiro vai ter o bloco Ai Se Eu Te Pego, que é uma referência ao ICE, obviamente, dos Estados Unidos. Isso já vai dando a resposta ao Ramagem. Então, essa é uma linguagem. A linguagem de meme, dos memes, é uma linguagem adequada à internet. Não é a única, mas é uma linguagem adequada. No momento que eu vi essa fake news da fila do osso, que é uma característica do governo Bolsonaro, naquele momento já deveria haver respostas, não só mostrando que a fila do osso era do governo Bolsonaro, mas com uma linguagem adequada para fixar no consumidor de redes sociais esta verdade de que a fila do osso era do governo Bolsonaro. Entende a diferença? Sim. Uma coisa é a informação correta, que a gente está aqui como jornalistas que somos. Outra coisa é a velocidade e a linguagem adequada ao meio, que às vezes eu temo, Chico, Gabi, Rodrigo, que a esquerda tem a dificuldade em empreender e a extrema-direita nada de braçada. Né? Então, assim como teve o ICE Eu Te Pego hoje, por causa da prisão do Ramagem, deveria ter alguma coisa parecida para mostrar que o osso é do Bolsonaro. A fila nos açougues, a fome extrema é do governo Bolsonaro. De novo, essa é a eleição da linguagem. Não é a economia, que vai muito bem. Eu ouvi o Rodrigo falando, realmente, a economia vai muito bem, tem muito que entregar, mas não adianta. É preciso ter uma linguagem adequada para entregar isso. Então não é a economia, estúpido. É a linguagem. Alguma coisa na linha... Essa fome é tua, Flávio, né? Pega que essa fome é de vocês, né? Pega que a fome é tua. Você está fazendo isso agora de improviso. Claro. Mas é por aí. É por aí. Esse osso é teu. Esse osso é do Bolsonaro. Sim. Alguma coisa assim. É isso. Só que isso de forma pensada. Imagina uma equipe pensando isso imediatamente, fazendo um brainstorm ali durante 5 minutos, 10, 15 jovens, e aí chegando a um Ai Se Eu Te Pego. Ou esse osso é do Bolsonaro. É isso que a gente precisa. Mas tem que ser rápido. Não adianta ficar o dia inteiro discutindo. Não pode. Não pode. Eu vi muito ontem nas redes sociais os principais perfis de esquerda e tal reclamando da lentidão. Até muita gente brincando. Acorda, Sidônio, cadê Lula? E muita gente defendendo uma coisa que eu acho que está correta, que seria não só o caso de porque o meme pelo meme, às vezes fica uma coisa até... É meme, é brincadeira, é uma linguagem eficiente, mas parece institucional. Aquele meme com carinha de supermercado e tal. Muita gente defendendo que, nesses casos, era uma bola quicando para o próprio Lula. Para o Lula, que tirou o Brasil do mapa da fome 2 vezes, responder de imediato, não custava nada mandar um estagiário, um assessor, onde Lula estivesse. Com celular. Com celular, que era coisa que o bolsonarismo faz com muita eficiência. E gravar, ali, Chico, e gravar o Lula respondendo. Ali vale a linguagem do React, que é uma linguagem já popularizada. O React feito até pelo próprio presidente, mostrando o que está sendo falado, e ele dizendo que é a realidade, pausando o vídeo e mostrando a realidade. Isso é muito importante. O React é muito popular. Até porque, professor, tem alguns veículos aí da imprensa
que, para dizer que o Flávio Bolsonaro mentiu, eles dão o vídeo completo Da do Flávio mentira. Bolsonaro. Aí roda mentira. E aí você não pega o trecho, aí, né, sublinha, isso aqui que tá errado. E eu o Flávio acho que esse sabe recurso é muito importante. o Flávio sabe dessa vantagem, né? Claro. Porque coloca, como estão colocando ele com essa dancinha ridícula, tudo que é perfil da esquerda divulga mais o Flávio do que as ações do Lula. Mas eu acredito que é também muito por conta da lentidão que tem a esquerda, seja a esquerda falando em matéria de governo, de Lula, de assessoria, a lentidão de fornecer material para rodar no mundo. A coisa da fome, gente, isso é a cara do Lula, é o tema da vida dele. Não pode deixar dormir. Não pode deixar dormir sem resposta. Não pode. Não pode esperar 24 horas, é uma eternidade hoje na internet. E aí essa imagem se fixa, né? De alguma maneira, isso se prolifera. Então, concordo totalmente. Tem que ter. Uma coisa é a resposta institucional, essa também é necessária, a resposta institucional. Mas tem o tempo da institucionalidade e tem o tempo das redes. Claro. São dois tempos que muitas vezes se comunicam, mas eles seguem caminhos diferentes, se sobrepõem, né? Eles conversam e tal. Na campanha passada, a gente já sentia essa dificuldade, tanto que o André Janones, em alguns momentos, cumpriu esse papel de forma improvisada, né? Sim. De forma improvisada. Do lado do bolsonarismo, talvez achassem que tinha uma combinação muito... Mas foi no improviso. Dizia que era combater o bolsonarismo com as mesmas armas. Com as mesmas armas. Que era o chamado janonismo cultural. Isso. Janonismo, exatamente. Mas pode-se fazer uma coisa mais organizada, né? Com mais organização, deveria. Não é como se fosse uma novidade, né? Que isso fosse acontecer. Eu acho que o Rodrigo tem razão, foi no improviso, o tal do janonismo cultural, mas eu digo sem medo de errar, se você colocar 5 universitários da USP, FRJ, aqui da UF, fazendo isso, eles vão dar essa resposta. Vão dar essa resposta rapidamente e com a linguagem eficiente. Está faltando a comunicação dentro da comunicação. Está faltando trazer essa garotada para a campanha, viu, Gabi? Está faltando mesmo. Completamente. Concordo plenamente com todos vocês. Agora, gente, eu queria trazer uma outra notícia aqui, porque ainda falando de eleição, mas de um candidato aí, o candidato B, vamos dizer assim, da extrema-direita. O C, né, que é o Ronaldo Caiado. Tem uma reportagem da Folha de São Paulo mostrando que ele deixou pelo menos 10 parentes em cargos comissionados no estado de Goiás. Vamos entender essa história. Só que, fazendo aqui também a explicação, né, para quem não sabe, os cargos comissionados são aqueles que são ocupados por pessoas que são indicadas pelas autoridades, né? Então não precisa de um concurso para isso. Contando todos esses cargos, aparecem 50 caiados na folha de pagamentos do estado no mês de março. Então, somando também todas essas remunerações, né, desses 50 caiados aí, dá mais de R$650 mil por mês, só com esse sobrenome. Então, assim, o Ronaldo Caiado ele foi questionado, a Folha fez, né, esse questionamento, e ele alegou que todas as contratações estão em total conformidade com a legislação. Conformidade. A sacanagem pode estar em conformidade com o pensamento dele. É uma coisa impressionante. Vive o tempo inteiro falando de enxugamento da máquina, Estado mínimo, aí monta esse fazendão de parentes dentro do está palácio. assim no Estado, imagina se fosse na presidência, né? Pois é. E a família Caiado, o Caiado acho que é neto, bisneto de político, né? É uma oligarquia. É uma oligarquia. Eu estava falando no ICL Urgente mais cedo, eu fui no Serra Dourada, no estado de Serra Dourada, aí tem lá, né, as placas de inauguração, ou de uma das reformas e eu fui lá, não sei o que, Caiado. Eu falei, esse não é o Caiado, o Ronaldo. Não era um tio dele, avô. Tem Caiado para todo lado. Assim, ele já é um deles, né, na oligarquia. E se espalha pelo Estado. Mas é isso, Chico. Assim como a família Bolsonaro, né? Fala, não, Estado mínimo, vamos privatizar. Os caras, a única coisa que eles trabalharam fora do emprego público foi a fábrica de chocolate, lá na loja de chocolate lá no Rio. Fora isso, é vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, militar, né, que também é um cargo público. Então, eles são contra o Estado para os outros, né? O Estado só para eles. E o Caiado é a mesma coisa, impressionante. Família inteira, Gabi. História. É isso, professor, vai lá. O Caiado e o Bolsonaro, eles têm uma qualidade em comum. Ambos são defensores da família. No caso, a família dele. Isso. Total. Então, defendem a própria família, né, com seus cargos públicos ou contra processos na justiça, como foi o caso do Flávio Bolsonaro,
que só se safou da rachadinha porque o pai, né, fez interferência na Polícia Federal e no Judiciário aqui do Rio, vamos lembrar disso, que o processo das rachadinhas ele acabou ficando parado porque houve uma intervenção aqui no Judiciário. Vamos lembrar disso, da força do presidente da República, que era o pai Jair Bolsonaro. Então é isso, são defensores da família mesmo, Rodrigo. Tem que lembrar aquela frase, né, do Jair Bolsonaro: eu não vou esperar a minha família toda, na época que o Sérgio Moro saiu, alegando interferência do Jair Bolsonaro na Polícia Federal, né, da Presidência da República na Polícia Federal. Se eu não puder interferir lá na ponta, eu mudo o diretor. Se não puder mudar o diretor, eu mudo o ministro, que era o Moro. Foi o que ele fez. O Moro saiu e o filho continua sendo protegido aqui no Rio de Janeiro. Já estão abraçados, né? Eu fui buscar aqui, influência histórica. A família Caiado, de origem luso-brasileira, começou a dominar a política goiana entre 1910 e 1930, com um sujeito chamado Antônio Ramos Caiado, chamado Totó Caiado, líder da oligarquia entre as décadas de 10 e de 30 do século passado. Tem 100 anos a oligarquia Caiado em Goiás, é um negócio impressionante. O fazendão Caiado é velho. É velho. Vale a pena até, tem uma matéria da agência pública sobre essa contando essa história e também sobre o passado de trabalho escravo. Vale muito a pena acompanhar essa reportagem da agência pública. Posso trazer uma outra notícia aqui pra gente? Você manda, pessoal, né, Gabi? Que quase que todos os dias a gente fala do Banco Master de alguma maneira aqui, né? De alguma novidade. Saudade. Tava, né, Chico? Passou o final de semana inteiro sem falar. Só né, pensando no Master. Pensando nisso. nas festas do Vorcaro lá em Trancoso. Mas o que eu vou falar aqui é da proposta de delação premiada, né, do Daniel Vorcaro, que está em negociação, pode incluir um ressarcimento aos fundos de pensão e a gente está falando aqui de um valor de 40 bilhões de reais em 10 anos. E tem diversas reportagens que foram publicadas hoje, né, indicando a disposição do Daniel Vorcaro em cobrir esses rombos nas previdências estaduais e municipais também. Outra coisa que ganhou destaque, porque são coisas que se conectam no fim das contas, mas um questionamento de um pedido de lei de acesso à informação que foi feito pela coluna da Malu Gaspar, do jornal o Globo, e o Banco Central continua se recusando a passar informações, você está vendo a manchete aí na tela, que esclareçam como a gestão do Roberto Campos Neto autorizou o Vorcaro a montar o Master. Por quê? Porque o Vorcaro conseguiu a aprovação do Banco Central para assumir o controle de outro banco que já estava enquencado, o Máxima, em outubro de 2019. Isso aconteceu durante a gestão do Campos Neto, né? Essa aprovação. Só que 8 meses, só 8 meses depois de ter sido vetada na gestão anterior, que era do Wieland Goldfein. Quer dizer, o Wieland Goldfein, que é o governo Temer, né, que veio do governo Temer, disse assim, não, Banco Master aqui tá esquisito, não vamos deixar. Aí entra o Campos Neto e fala, ok, para o mesmo banco, né? Então, agora estranhíssimo o Banco Central do Galípolo, tá estranho isso. O Lindenberg Farias, hoje na Globo News, agora à tarde, ele deu a explicação, no entendimento dele, o que está acontecendo é um baita corporativismo, incluindo o próprio Galípolo, para não entregar o colega de função do chamado Banco Central Independente, que é uma entidade que eles prezam muito. O neoliberalismo brasileiro ama essa ideia de Banco Central Independente. Então, na leitura do Lindenberg, o que está acontecendo é esse corporativismo, incluindo do Galípolo, para segurar a onda do Campos Neto. Outro dia o Galípolo foi na CPI e defendeu o Campos Neto. Sim, nesse sentido. Foi quase um advogado. Não sei se você viu essa, Felipe. O Galípolo foi quase um advogado do Campos Neto e agora travando as informações, porque é interesse público. O Banco Central é independente, mas ele não é independente da Constituição e das leis, né? Inclusive criminais. Né? Então, está passando um pouco do ponto essa gentileza do Galípolo, para dizer o mínimo. Como é que você interpreta isso, Felipe? Eu concordo com o Lindenberg, eu também vi a entrevista, Chico, e vi também que houve uma representação junto à PGR para que acionasse a Polícia Federal para a investigação, para que a investigação fosse mais eficiente. Porque se o Galípolo está protegendo
corporativamente o seu antecessor, isso é crime. É, no mínimo, prevaricação. Preste atenção, Galípolo. Isso é, no mínimo, uma prevaricação, proteger o Campos Neto. Porque todo o esquema começa em 2019, quando o Campos Neto dá o aval para a criação do Banco Master. Aval esse que havia sido negado 3 vezes pelo seu antecessor, Ilan Goldfarb, eu quase não consigo falar esse nome, que havia sido nomeado pelo Temer. Então é um absurdo que um presidente do Banco Central, nomeado pelo governo Lula, seja corporativo ao ponto de proteger um presidente do Banco Central nomeado por Bolsonaro, que iniciou um dos maiores escândalos, se não o maior escândalo de corrupção da história da República, prejudicando, inclusive, no momento de eleição, o próprio presidente Lula, porque a extrema-direita consegue confundir a população tentando jogar esse escândalo no colo do presidente Lula. Então, é no mínimo prevaricação do senhor Galípolo, e eu concordo com o Lindbergh. É preciso investigar por que esse corporativismo está acontecendo. Por que o Galípolo protege o Campos Neto? Essa questão corporativa, mesmo que seja só isso, já é prevaricação. Mas o que tem além disso? Né? Que se investiguem todos, que se chegue aos culpados pela ascensão do Banco Master. Quando o Vorcaro oferecia 1,4, né, acima do CDB, como proposta de remuneração do seu banco, fundos de pensão aqui do Rio de Janeiro, do Amapá, de Brasília, colocaram dinheiro no Master. Esses fundos de pensão esse dinheiro pertence a aposentados, a futuros aposentados, a funcionários, a gente que vai precisar desse dinheiro que não vai ter. Tem um crime gigante aí que está nas mãos e tem o DNA da extrema-direita, o DNA de Cláudio Castro aqui do Rio de Janeiro, o DNA do próprio Campos Neto, o DNA do Ibanez, ex-governador da Bahia, até do presidente do Senado, que tem escândalo lá no Amapá, e muitos outros, né? O Ciro Nogueira. É a extrema-direita e a direita desse país envolvidos no maior escândalo que é do Banco Master. Mas quando o Galípolo se nega a dar informações sobre a origem disso, que é no Campos Neto, ele joga no colo do governo do PT. Vejam como que esse oxímoro que é o Galípolo nesse momento. É muito contraditório. Ô, professor, o escândalo sendo jogado na culpa do governo, enquanto o presidente do Banco Central se recusa a dar esclarecimentos. Não pode, Gabi, Chico, não pode mesmo, viu, Rodrigo? Isso aí, a gente tem que denunciar mesmo o Galípolo sendo alguém indicado pelo governo do PT. O Lindbergh está certo. Tem que se apurar mesmo que o Galípolo responda por prevaricação. A gente sempre lembra aqui, professor, Rodrigo, Chico, sempre faz aquela piada de que o Daniel Vorcaro já conectava no Wi-Fi do Banco Central automaticamente, né? Porque tem aquela matéria do Kleber Lourenço no nosso site que ele foi de que ele foi 24 vezes no Banco Central na gestão do Campos Neto. Você imagina só o que é visitar o Banco Central 24 vezes. E eu queria lembrar que na gestão do Campos Neto, o Galípolo foi diretor do Banco Central, nomeado já pelo Lula, mas ele foi diretor, eu estava até olhando aqui, diretor de política monetária entre julho de 23 e 31 de dezembro de 24. Por 1 ano e meio, o Galípolo foi diretor do Banco Central debaixo da presidência do Campos Neto. Sim. Eu não sei se numa dessas vezes o cara do Master foi lá no Banco Central, foi na sala do Galípolo. O Galípolo teve naquela reunião com o Lula no Palácio. Não sei por que o Galípolo está fazendo esse jogo de retranca em relação a isso. Ele diz que o Lula foi muito duro na conversa no Palácio. Diz, olha, faça o que tecnicamente for recomendável. Mas eu fico me perguntando se na fase em que o Galípolo foi diretor de política monetária, eu sei que não é a área, né? Não é a área de fiscalização de bancos. Política monetária é outra coisa. Mas será que recebeu o Vorcaro alguma vez no Banco Central? Uma dessas 24 vezes? Será que foi alguma visita ao Galípolo e aí ele não quer? Não teria motivo. Não teria, né? Porque não é a área dele, né? A não ser para ter um voto no Conselho. São 7 no Conselho, a não ser para ser um voto favorável, que era o Banco Máximo que estava sendo disputado. O Banco Máximo que na gestão do Ilan não havia tido o aval, e na gestão do Campos Neto tem. Eu não sei se o voto no Conselho era necessário. Se fosse, aí faria sentido. Mas na função que ele exercia, Rodrigo, sentido nenhum. É verdade. Mas
É só uma pergunta, não tô afirmando nada. Aliás, nessa declaração, ali nesse depoimento, né, para a CPI do crime organizado, né, entre várias coisas que o Galípolo disse, ele falou sobre uma orientação do presidente Lula, como ele deveria conduzir essa situação, né? Sim. Que o Lula disse, olha, seja o mais técnico possível, né? Não tem perseguição a ninguém, mas também não tem que proteger ninguém. E acredito que dar essas informações é técnico, né? A lei de acesso à informação é básico, assim, numa apuração jornalística, né? Enfim, muitos jornalistas recorrem à lei porque é obrigatório passar os dados. Mas, Sim. por enquanto, não temos informação sobre isso. Registrado tecnicamente os motivos da aprovação. Esses dados, que são esses motivos técnicos, eles estão de acordo com a lei de acesso Exato. à informação. Esses dados têm que aparecer. Perfeito. Olha, o Felipe, agora há pouco, eu acho que valeria a pena a gente ouvir, né, o Felipe, sobre esse dólar fechando em queda, Rodrigo, nessa segunda-feira. Foi a primeira vez, Felipe, que o dólar fechou abaixo de R$5, né? Primeira vez em 2 anos que a gente tem esse resultado. E é um momento, agora há pouco o Rodrigo brincava, né, que o Donald Trump, no fim das contas, acabou empurrando para um resultado como esse, né? Teve a prisão do ICE, que agora há pouco a gente trouxe essa informação aqui do Alexandre Ramagem, e também, no fim das contas, não fechou a negociação dos Estados Unidos e Irã, e cotado a R$ 4,99, então abaixo de R$ 5 pela primeira vez em 2 anos, uma queda de 0,29%. É um movimento inédito, né, que a gente tem em tempos. Não sei se o Felipe queria comentar também essa movimentação. Vale na guerra de comunicação também, né? A oposição ao governo dizia que o dólar ia chegar acima de 6 se o Lula fosse eleito, e o dólar está abaixo de 5, né? Disseram que isso aqui ia ser o inferno e está sendo o paraíso do ponto de vista da moeda estrangeira, né? Mais do que isso, né? Disseram que... Aliás, sempre dizem isso, né, Chico? Eu me lembro que na primeira eleição que Lula disputou lá em 89, tinha coisa de que 300 mil empresários iam deixar o país se Lula fosse eleito. Lula está caminhando para o 4º mandato e muitos empresários ganharam dinheiro nos 3 mandatos dele. Então é uma questão que tem que ser explorada também. Esse dólar a 4,99, ele é um dólar simbólico, né? O dia de hoje é um dia simbólico, a gente está no meio de uma guerra. O petróleo passou dos 100, voltou a passar dos 100 hoje, e a gente tem o dólar no Brasil a menos de R$5, né? O Brasil é resiliente, sua economia é resiliente, a economia é forte, as bases são sólidas, né? O Haddad fez um grande trabalho à frente do Ministério da Fazenda, pode ter tido seus erros, seus problemas, como todos têm, mas manteve uma estrutura muito forte ali. Então isso é preciso ser explorado, porque o outro lado faz terrorismo, e é um terrorismo muito forte com a economia. A Faria Lima, então, tem o dom de fazer desse terrorismo uma plataforma política. Esse 4,99 tem que ser explorado. De novo, com aquela linguagem, lembra, Rodrigo? Talvez isso aí valha um meme, talvez isso aí valha uma campanha feita pelos meus alunos para mostrar, você que achava que o dólar ia 6, está 4,99, pode ir para a Disney. Como que... Quem puder. Né? Ou pode ir para a China, como foi o Eduardo. Não sei, você pode ir para qualquer lugar. Eu lembrei daquele... O dólar está 4,99. Lembrei daquele cartaz, que era um pai com uma criança no ombro e a criança segurando uma cartolina. Quero voltar para a Disney. Eu quero ir de novo para a Disney, culpando a Dilma pela não ida à Disney da família. Sim. Tá aí a oportunidade. Uma demanda social muito importante, né, Chico? Pelo amor de Deus. Aproveita e visita o Ramagem lá, que se for para a Flórida. Que tá ali. Fala com o Pateta e visita o Ramagem. É um pacote completo. Ou vem aqui no Rio e participa do bloco Ai Se Eu Te Pego. Ai Se Eu Te Pego. Eu acho que o Rio de Janeiro não vai deixar passar essa não, viu? Aliás, se fosse antes do Carnaval, eu tenho certeza que já ia ter bloco na rua. O Felipe, professor, já que a gente está falando aqui sobre Donald Trump, eu queria muito trazer aqui uma reportagem, o Jamil Chad até destacou na coluna dele no nosso site, de que até o Papa está na mira do Donald Trump. Você viu isso, Felipe? Ele criticou a gestão do Papa Leão XIV,
Tem aqui os prints das redes sociais. Esse é demais, né? Essa imagem de IA, já vou falar dela também. Mas ele escreveu uma declaração imensa nas redes. A gente recortou só alguns trechos, a nossa equipe aqui, para analisar. Então, o Trump diz: o Papa Leão é fraco contra o crime e terrível em política externa. Ele que é bom, né? Mas vamos lá. Ele é o bonzão. Deixa abaixo. Gosto muito mais do irmão dele, Luiz, porque o Luiz é totalmente maga. Não quero um Papa que ache normal o Irã ter armas nucleares. Se eu não estivesse na Casa Branca, o Papa Leão não estaria no Vaticano. Leão deveria se recompor como Papa, usar o bom senso, parar de ceder à esquerda radical e se concentrar em ser um grande Papa, não político. Quer dizer, o irmão dele pode ser alinhado ao maga, mas ele... mandando o Papa se recompor, né? Pelo amor de Deus. Quem deveria se recompor era ele. Mas uma imagem de IA que apareceu na manchete do nosso site, ele posta uma foto nas redes sociais dele, o Donald Trump, em que ele está sendo representado como Jesus. Olha aí na sua tela. Jesus meio apocalíptico. Ali atrás tem lá... Só dá para ser, né, Rodrigo? Aqueles seres celestiais que vêm acudir Jesus. Inclusive tem um avião de guerra ali atrás, tem um a avião águia. de guerra. Mas não pegou muito bem no mundo do trumpismo, não. Ele até apagou a foto. Ele apagou, né? Mas olha ali, os elementos celestiais que vêm acudir esse Trump, que é o capeta em forma de Jesus, mais ou menos isso, né? É o capeta em forma de guri, como diz aquela música. É o capeta, né? O capeta sendo assessorado ali por uma águia dos Estados Unidos, pela Força Aérea, pela Estátua da Liberdade, e mais alguns que chegam ali atrás. Mas pegou muito mal entre os católicos, né, nos Estados Unidos, que são minoria, mas é uma minoria grande, né, nos Estados Unidos, né? Sim, faz barulho. Eu vou discordar um pouquinho de vocês, se vocês me permitem. Claro, mas Para isso que você está aqui, fica à vontade, Felipe. Pode até ter pegado mal entre os católicos, que são minoria, é realmente uma imagem absurda para nós que estamos aqui, mas o Trump sempre tenta se vender como Messias, e a imagem que ele coloca, mesmo apagando depois, não é gratuita, faz parte dessa estratégia de se vender a um público americano, que é um público idiotizado pelo próprio Trump, de que ele é o salvador da pátria. Esses são os mitos fundadores da extrema-direita. O passado glorioso, o salvador da pátria, que é o que o Trump tenta passar, que seria o Messias, e aí o próprio Messias como imagem, e isso é passado de uma forma imagética, mesmo que ele apague depois. O que vai ficar para muitos e muitos eleitores do Trump, que já printaram essa imagem, é aquilo que eles acreditam ser o seu salvador, o seu Messias. O Trump pensa nisso quando joga essas imagens absurdas. O Trump pensa nisso quando ele é até escatológico. Aí vocês vão me perguntar, mas o que a escatologia tem a ver com isso? A escatologia, ela movimenta esse algoritmo. E ao movimentar esse algoritmo vem de qualquer imagem que o Trump passe, né? A gente precisa lembrar que a direita a extrema-direita começa a ter uma certa relevância conforme essas mensagens vão sendo absurdas. Era o que o Steve Bannon dizia ao Trump. Quanto mais absurda for a sua imagem, melhor será para o nosso público, que atingirá mais gente. Então, quanto mais absurdo parecer para mim, para você, Gabi, para o Chico, para o Rodrigo, é porque está dando certo. Lembrem disso. Quando a gente achar que é horripilante ter um presidente da República usando a imagem de Jesus, com aviões de guerra ao fundo, lembre-se que isso foi pensado. Alguém como Steve Bannon está ali do lado dele para botar essa imagem de inteligência artificial nas redes sociais do presidente americano. Não é à toa. Aquilo é escatológico, mas tem metodologia, tem método, tem uma razão de ser. Ele apagou por causa da reação católica? Não acho. Acho que apagou para que a gente falasse isso, mas porque já cumpriu a sua função de ser difundida pelo seu público como uma imagem messiânica, que é o que ele está fazendo no Irã. Porque essa guerra do Irã vai dar maus resultados para ele. Já deu maus resultados. Não tem como ele vencer essa guerra. Então ele tem que fazer disso uma batalha religiosa. E aí está a iconografia da batalha religiosa. Um pouco uma iconografia quase de um cruzado, assim, mas atualizada para os novos tempos, né? Sim, faz sentido. Os cruzados contra os muçulmanos, né? Que nesse caso do Irã não são árabes. Economicamente e militarmente ele não tem como vencer. O Estreito de Hormuz deu nó gordo nele, acabou com a guerra.
Mas eles podem vencer no campo simbólico, que é onde ele tenta vencer. O campo simbólico ele usa a religião. Então ele tira o campo militar, tira a batalha econômica e passa a fazer a batalha religiosa. Essa é a estratégia dele nesse momento. É o que me parece por essa imagem. Então a gente tem que pensar semioticamente. Semioticamente ele está mudando o campo de atuação dele para uma batalha religiosa, já que ele perdeu a batalha militar e está perdendo a batalha econômica, porque a inflação está voltando a pleno vapor nos Estados Unidos. Mas rapidinho, faz algum sentido para o público interno, externamente provoca um pouco mais de isolamento do Trump, né? Porque gera antipatia dos católicos pelo mundo. Mas ele está se lixando para o público externo, né? A primeira-ministra italiana também reagiu a essa questão de usar o Papa. Reagiu, o próprio Papa reagiu, né? A gente tem aqui a fala dele criticando o Trump mais cedo. Ele foi num voo de Roma para Argélia e a gente separou um trecho dessa fala, a gente pode assistir também. Vamos lá. A mensagem da igreja, minha mensagem, a mensagem do evangelho. Bem-aventurados os pacificadores. Eu não vejo o meu papel como sendo o de um político. Eu não quero entrar em um debate com ele. Eu não acho que a mensagem do evangelho deva ser abusada da maneira que algumas pessoas estão fazendo. E eu continuarei a falar alto contra a guerra, buscando promover a paz, promovendo o diálogo e as relações multilaterais entre os estados para buscar soluções justas para os problemas. Muitas pessoas estão sofrendo no mundo hoje. Muitas pessoas inocentes estão sendo mortas. E eu acho que alguém tem que se levantar e dizer que há uma maneira melhor de fazer isso. Eu não tenho medo nem da administração Trump, nem de falar seriamente sobre a mensagem do evangelho. E é isso que eu acredito que sou chamado a fazer, que a igreja é chamada a fazer. Então, a fala do Papa Leão XIV. A gente vai se despedir do Felipe, mas acho que ele queria também concluir, né? Pode ir lá, professor. O Trump conseguiu transformar um Papa que parecia um Papa sem expressão, né, num arauto contra a atividade dele, contra verdade. A guerra dele. Né? Sim. É um Papa chuchu, o Papa chuchu se tornou o Papa picanha. Acordou o Papa. O Papa estava dormindo ali no avião. Impressionante, muito boa. Levanta-te e anda. Pô. Assim. Habemos Papa. Vai para cima dele, Leão. Habemos Papa. Exatamente. Professor, sempre um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. E até uma próxima. Obrigado, o prazer foi meu. Beijo grande. Boa noite, querido. Agora eu não consigo mais seguir com o programa. Não, e ele falou do chuchu. Enquanto eu ouvi a fala do Papa, muito importante e tal, mas eu ficava olhando para ele e pensando, ele parece com alguém, o Papa Leão XIV. Ele parece um pouco com o jeito do Alckmin mesmo, né? Meio Alckmin, sim. E assim, discretão, né? Meio de... Alckmin, que é muito católico também. E que era chamado de picolé de chuchu, mas assim, não digo que o Papa seja o picolé de chuchu. Mas nesse caso, muito corajoso, inclusive, né? Na posição dele. Aliás, o Papa tem feito umas coisas que não têm sido muito notadas. Por exemplo, ele escolheu o Carlos Nobre, nosso grande estudioso, cientista do meio ambiente, para o seu conselheiro. Super importante. É verdade. Na questão climática. Isso é muito então, importante. esse Papa não é bobo, não. Não confunda discrição com covardia. Esse Papa não é bobo, não. Não é bobo, não. Foi bom lembrar disso, viu, Chico? Não tem mais Papa bobo, viu? Não tem não, no futebol não. Ainda mais depois dessa resposta, né? Muito bom. O Felipe Pena, ele citou a questão do Estreito de Hormuz e tal. O Trump está querendo também mudar essa narrativa. Já a gente fala sobre isso. Antes eu só queria chamar aqui para a entrevista do Chico Pinheiro, entrevista de hoje. Lilia Schwartz, gente, que é professora, historiadora, antropóloga. Vamos assistir um trechinho da conversa que eles trazem sobre política, sobre o avanço da extrema-direita, né, no mundo. Então a gente vai assistir e já volta a conversar. Vamos lá, gente. E nós temos visto a exaustão, não só o tema objetivo desse julgamento, mas o percurso de Jair Bolsonaro, uma pessoa que ataca as populações negras, é misógino, ataca as mulheres preferencialmente, ataca as populações indígenas. Sabemos da péssima gestão da Covid, né? Mais de 600 mil pessoas. É um presidente negacionista, é um presidente que ironizou as pessoas que estavam sofrendo por falta de respiração. Então, enfim, é um presidente que fez elogios à ditadura militar. Então, na minha opinião, é esse Jair Bolsonaro que vai passar, não para a história, na minha opinião, mas para o lixo da história.
bem, então a gente acompanha logo na sequência do N2, hein? Fica ligado, Chico Pinheiro entrevista hoje com Lilia Schwartz, uma ótima conversa que a gente vai acompanhar. E a gente estava falando aqui da história do Papa, né, com Donald Trump e tal, como já disse o Felipe Pena, citou essa questão do Estreito de Hormuz, né? Agora o governo Trump anunciou o bloqueio ao Estreito de Hormuz para embarcações iranianas ou que fazem negócios com o Irã. Então, o Hormuz já estava bloqueado por decisão do governo iraniano, né, que deixava passar só as embarcações parceiras. Então, agora o Trump quer dizer, então a gente vai bloquear também. É mais ou menos isso, né, Rodrigo? Tem guarda rodoviário dos dois lados. Guarda aquaviário nesse caso. Os marronzinhos do Estreito de Hormuz. Impressionante, impressionante. E essa decisão acontece logo depois de fracassarem as negociações, né, nesse final de semana dos Estados Unidos e do Irã, para o cessar-fogo. O Trump disse que a Marinha estadunidense vai interceptar as embarcações que tentarem entrar ou sair dessa região, agir contra os navios que tenham pagado taxas ao Irã para transitar pelo estreito. E esse anúncio impactou, lógico, os mercados globais. Agora há pouco a gente falou sobre o dólar, né, que fechou a R$ 4,99. O petróleo, o barril tipo Brent, ultrapassou $100 por barril e uma alta superior a 7%. Então, é um resultado, né, um impacto global. Jamil Chad, como eu prometi, vem aqui diretamente da China para conversar com a gente. Jamil, boa tarde para você. Aliás, manhã, né? Bom dia aqui. Bom dia aqui. É verdade, Jamil. Bom dia, Pequim. Bom dia para vocês todos. Eu tô em Shenzhen. Hoje. Boa. Tô no sudoeste aqui da China, mas enfim, vamos lá, Gabi, muita coisa para tratar. Logo, logo vai ter apuração do Jamil, óbvio, né? A gente já sabe disso. Agora, Jamil, a gente falava sobre esse embate, né, do Donald Trump com o Papa, já trouxemos a resposta do Papa aqui, o Donald Trump se colocando ali como Jesus da inteligência artificial, apagou depois a mensagem e depois de negociar, né, as negociações com o Irã fracassarem, ele vai e diz, agora são os Estados Unidos que vão bloquear o Estreito de Hormuz. Enfim, queria que você pegasse um pouco esse caos diplomático do Trump. Disserte sobre a questão. Exatamente. O microfone é seu, diria o repórter de rádio. O microfone é seu. Olha, vamos lá. Deixa eu tentar colocar aqui num contexto muito norte-americano. O Papa é norte-americano. E desde o começo, Donald Trump tinha um problema com essa história, que é a seguinte, justamente alguém, não é que no mundo vai desafiar, eu não sei quem estava dizendo, não sei se foi o professor ou o Chico, alguém agora disse sobre justamente o impacto no exterior, a pessoa que falou isso tem toda a razão. Trump está pouco aí para qual é a opinião que o mundo tem sobre ele, ou que o governo de algum país no exterior, aqui na Ásia ou na América Latina tem sobre ele. A grande questão para Donald Trump é o que o seu próprio eleitorado tem sobre ele. Aqueles americanos que votam, aqueles americanos que têm algum tipo de influência nas decisões domésticas nos Estados Unidos. O que representa o Papa? O Papa representa um desafio para Donald Trump, não no mundo, mas dentro dos Estados Unidos. É um católico, muitos dos votos dos cristãos. Opa, tivemos uma interrupção aqui na conexão com o Jamil Chad, que está na China, mas vamos dissecando aqui essa história também, né, sobre o Donald Trump. Ele estava voltando primeiro para fazer uma avaliação sobre o papel de um Papa que é dos Estados Unidos, né, o Leão XIV. Inclusive a gente passou meio batido, né, na fala do Trump que esse Papa tem um irmão que é de direita, de extrema direita. Por isso que ele citou, né, ressaltou. Do Maga, o irmão do Papa, também católico. Luiz é do Maga. E que é um bispo também, né, ele é uma liderança católica e é da direita. Então, Louis Prevost, o irmão do Papa Leão XIV, que foi citado aí pelo Donald Trump. E muita gente atribui a escolha do Papa ao fato dele ser dos Estados Unidos, porque a Igreja Católica entendeu que precisava fazer um contraponto ao Trump. Por isso que o Trump disse, se eu não fosse presidente, você não seria Papa. A Igreja não teria escolhido você como Papa. Então,
Era esse um dos pontos que o Jamil estava tentando trazer para a gente nesse comentário, para depois chegar no Estreito de Hormuz, né, Gabi? Exatamente. Aí, Jamil já está de volta. Jamil, a gente estava aqui. Oi? Desculpa? Pode ir lá. Estamos aqui. Bom, foi um problema aqui na conexão. Bonde andando. Mas o que eu dizia, o Rodrigo já apontou aí que eu estava ouvindo, não, é isso mesmo. É um outro norte-americano que fala diretamente com o eleitorado americano, sendo aquele que basicamente questiona o próprio Donald Trump. Então, não é que Donald Trump tem um líder internacional que questiona a sua posição, não. Ele tem um outro norte-americano de muita relevância no cenário internacional que tem uma posição completamente contrária à de Donald Trump. Vocês têm toda a razão. Picolé de chuchu, né? Toda aquela história do Alckmin. Mas vamos lembrar alguma coisa. Francisco não escolheu o Papa Leão por acaso. Não foi por acaso que o Papa Francisco botou a mão, né, no ombro dele e disse: é você, meu filho, pode ir. Então, não é por acaso. Outro detalhe, esse Papa passou 18 anos no interior da Amazônia peruana. 18 anos no interior da Amazônia peruana. Para vocês terem uma ideia, o próprio Itamaraty considera, não só o Itamaraty, outras diplomacias consideram esse Papa como o primeiro Papa, de alguma forma, amazônico. Não porque ele seja nascido ali, etc., mas porque é um dos primeiros, na verdade, o primeiro Papa que tem algum tipo de experiência de terreno de uma das regiões mais vulneráveis do mundo. Ou seja, uma pessoa completamente diferente de Donald Trump. Então ele chega, é verdade, ele chega com muita calma. O Chico, adorei, acorda, Papa, basicamente foi quase isso que aconteceu. Mas vamos lembrar, isso tudo tem uma lógica doméstica americana. Só para completar, Gabi, é aquela história, o americano comum, né, médio, católico, não são todos católicos, a gente sabe que o grupo protestante é maior, mas o católico americano, ele acorda e ele agora vai precisar decidir, ele segue o seu grande líder doméstico, Donald Trump, ou ele segue o líder da igreja dele, também um norte-americano, com uma posição completamente diferente do seu presidente. Então é um dilema para a base mais radical dos católicos nos Estados Unidos. Quem é que está no comando? Deus, Vaticano ou a Casa Branca e Donald Trump? Muito bom. Ô Jamil, e aí eu quero trazer com você essa matéria que você publica no nosso site sobre a relação entre Estados Unidos e China, né? Você está na China, a gente já disse isso aqui, mas a maneira como o governo chinês quer ter essa influência global sem repetir essas atitudes de violência, né, dos estadunidenses. Aliás, essas atitudes são históricas. É que o Donald Trump ele escalou isso de uma maneira estratosférica, né? Mas assim, dos europeus também, enfim. O governo Trump já sabe, claro, dessa influência dos chineses, que tem uma diplomacia muito mais discreta, muito mais contida. Então, em 10 anos, a ideia é que a China tenha condições econômicas, não só econômicas, né, políticas, de infraestrutura, para que isso impacte diretamente no futuro dos Estados Unidos, né, na hegemonia dos Estados Unidos. Sem dúvida, Gabi. Qual é a grande preocupação dos Estados Unidos? É que nós tenhamos, obviamente, uma China que controle todos os principais fluxos de todos os produtos mais essenciais para a própria economia americana, entre eles, claro, os minerais críticos. E, de fato, o que aconteceu agora no auge ali do tarifaço foi que a China basicamente barrou a exportação de minerais críticos, tendo um impacto direto, claro, no setor de alta tecnologia nos Estados Unidos e no setor de defesa. Não é por acaso que o governo norte-americano está batendo as portas aí de Goiás e de, basicamente, outras regiões, não só do Brasil, mas da América Latina, para garantir uma reserva de mercado de minerais críticos, claro, para não depender da China, mas isso é só em um setor. A avaliação dos norte-americanos é de que isso pode acontecer em praticamente tudo, de chips a, basicamente, remédios, né? Então você tem aí uma situação muito preocupante para os norte-americanos. Os chineses sabem disso.
Os chineses sabem absolutamente para onde está indo essa história. E aí os chineses, obviamente, consideram que os erros de Donald Trump no Irã, mas de uma forma geral, eu diria, na geopolítica, têm acelerado basicamente essa decadência norte-americana. Vamos só colocar aqui uma coisa muito clara: nós não estamos falando que do lado chinês tudo é positivo, tudo é lindo, não é exatamente isso. Nós tivemos no Brasil, nesta semana, a BYD sendo colocada na lista suja das empresas que têm justamente trabalho escravo, né? A BYD, a empresa de carros da China instalada na Bahia. Então, vamos com muita calma de a gente não colocar não, só o imperialismo norte-americano é ruim. Não, esse a gente já sabe o que dá. No caso da China, obviamente, há toda uma preocupação de, primeiro, não repetir esse modelo, porque esse modelo, obviamente, está absolutamente esgotado. Ao mesmo tempo, Gabi, os chineses, hoje, eles são absolutamente desafiados por vários países do mundo, países em desenvolvimento, dizendo: olha, essa cooperação entre nós e vocês está muito desigual. Vocês estão com um superávit comercial, no caso a China, de mais de $1 trilhão. Um país que tem um superávit de $1 trilhão, não é um comércio, é um superávit. É porque a relação com o mundo não está exatamente equilibrada, né, gente? Vamos combinar aqui. E aí tem muito país em desenvolvimento, não estou falando dos Estados Unidos, tem muito país em desenvolvimento dizendo: olha aqui, ótimo ter mais uma opção no mundo, ótimo termos mais vamos dizer assim, um caminho de desenvolvimento a percorrer, e é impressionante o que tem acontecido aqui na China, mas essa vai precisar ser uma relação que traga para nós também algum tipo de preferência ou de benefício. Caso contrário, a gente vai ver, sim, uma alternativa, mas uma alternativa que também causa dores naqueles que são explorados. Jamil, eu não quero deixar de comentar contigo, eu sei que daqui a pouquinho o nosso tempo vai acabar, mas tem as eleições na Hungria. Então, depois de 16 anos, o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, perdeu as eleições para a oposição. Então, quero entender com você o que isso significa para a extrema-direita mundialmente, para o Donald Trump, para a família Bolsonaro também aqui no Brasil. E ele foi derrotado por alguém de centro-direita que antes fez parte do governo Orbán. Então, todas essas movimentações são muito importantes para a gente olhar para como frente. se o Flávio Bolsonaro perdesse para o Caiado, foi mais ou menos mais isso. Mais ou menos isso. Eu acho que é um bom paralelo. Mas um pouquinho melhor do que o Caiado, não? Um pouquinho, não sei. O Jamil deve ser... O Eduardo Leite, assim. O Eduardo Leite, tomara, mas enfim... Jamil. Eu vou comparar com o Eduardo Leite ou com o Tarcísio, né? Porque tem de fato um histórico, sim, de muita relação com o líder máximo ali, mas que tem uma habilidade de conversar, inclusive, com os progressistas, mas aí não cabe o Tarcísio tampouco. Enfim, esse negócio de repente, essa comparação fica longe. O fato, Rodrigo, e eu acho que essa é a grande novidade, é que a Frente Ampla na Hungria foi tão ampla que incluiu até um ex-aliado do próprio Orbán, né? E ele basicamente foi o que liderou. Olha só, é muito importante que o que aconteceu na Hungria nessa eleição, mas também na eleição há 4 anos, que bateu na trave, quase o Orbán perdeu há 4 anos, o que aconteceu foi que justamente a oposição foi procurar alguém, eu diria, conservador, ou quase conservador, ou que tenha também algumas características que os conservadores gostam de ver naquele candidato, justamente para atrair o voto que era dado para o Orbán, né? Então, não é só um candidato progressista, é um candidato conservador que teve o apoio dos progressistas. Agora, na Hungria tem uma história muito impressionante. Ela foi vamos dizer, o local piloto, basicamente, para o estabelecimento de um projeto da extrema-direita, um projeto absolutamente ambicioso no judiciário, controle do judiciário, o controle da imprensa, o controle, basicamente, do Estado de Direito, na verdade, o desmonte do Estado de Direito na Hungria, o controle das universidades, o controle da história também, de como a história da Hungria era contada. Enfim, era o plano mais bem elaborado e bem mais acabado da extrema-direita, eu diria, no mundo. Foram 16 anos. Agora, qual é o grande desafio a partir de agora?
A gente até agora viu como as democracias morrem, e no caso da Hungria talvez seja o exemplo mais bem acabado. Agora nós vamos descobrir como é que uma democracia basicamente ressurge, né? Porque afinal de contas, depois de 16 anos, vamos tentar descobrir de que forma tudo aquilo ali que foi desmontado agora vai ser, ou tomara, pelo menos, que seja reconstruído. Muito bem. Jamil, obrigada, bom trabalho por aí na China. Nos vemos de novo em breve, meu querido. Valeu. Valeu. Sem dúvida. Um beijo aí para vocês, boa semana. Muita coisa aqui na China que a gente vai trazer nos próximos dias. Eu sei. Muito bom. Aguardamos. Já tem exclusiva do Jamil aqui no ICL. Bom, gente, falando sobre a nossa enquete, quem você gostaria que fosse o próximo capturado pelo ICE nos Estados Unidos? Opa! Eduardo Bolsonaro, 73%, Alan dos Santos, 21%, Paulo Figueiredo, 6%. Pô, o neto do ditador tá com moral baixa, hein? Até para ir para o Chilindró. Pois é. E eu queria, gente, a gente está falando do ICE aqui, o Jamil estava falando da Hungria, né? Amanhã no Em Detalhes tem um programa só sobre a Hungria, então acho que vale. Que legal. Porque aí dá para falar mais profundamente, pegar essa história. Quem que você vai ser? Gustavo Menon. Gustavo Menon. Que é muito bom. Cientista político e... É fundamental entender isso. A gente não tem tempo, mas o Castro Rocha sempre chama atenção para isso, né? Sempre. Foi o laboratório principal da extrema-direita. Né? E o Brasil e o Clã Bolsonaro tá de olho nisso também, né? Então vamos entender como que a Hungria era uma opção de embaixada, Verdade. Fuga para o Bolsonaro. Exatamente. O embaixador... Não por acaso. Ele foi dormir lá na Embaixada da Hungria no Carnaval. Então não é pouca coisa. E não é por acaso agora que os bolsonaristas escolhem os Estados Unidos, mas talvez não seja um refúgio tão seguro assim, a gente viu, né? Sobre essa questão do ICE. Muito bem. Quero agradecer aqui a toda a nossa audiência que nos acompanhou aqui, a SN2. Aliás, excelente audiência hoje na segunda-feira, hein? Tem que manter isso. Tem que manter isso. Segunda pessoal. sem lei. É isso aí. Claudionei Rodrigues, Lígia Vitória, Cícero Guilhermino, Paulo César e Maria Cristina. Muito obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Amanhã estaremos de volta. Valeu, gente. Valeu, agora Gabi. vamos para o Chico Pinheiro Entrevista. É isso aí. Olá, aqui é o Leandro Demori e hoje eu preciso falar uma coisa muito séria com você. Nos últimos anos, as Big Techs passaram a controlar praticamente tudo o que a gente vê na internet. Elas decidem quem ganha o alcance, o que desaparece, o que viraliza e o que nunca chega até você. E isso não é neutro, isso não é transparente, isso não é democrático. A nossa soberania não pode ser tratada como um mero detalhe. No dia 28 de abril, às 8 horas, o ICL vai fazer um anúncio muito importante que, além de revelar todo o esquema das Big Techs, também vai mostrar como podemos virar esse jogo. Se você faz parte da nossa comunidade ou quer fazer parte dessa luta, esse convite é para você. Todo e qualquer apoio, além de muito bem-vindo, será de extrema importância para vencermos juntos essa guerra. E esteja ao vivo com a gente no dia D da nossa soberania digital.